Ana. Então, queria te agradecer, né, por estar aqui conversando com a gente, um tema muito importante que nos atravessa, né? E para a gente começar esse diálogo, queria que você se apresentasse. Quem que é a Ana Flávia? Como que você se coloca no mundo? É. Então, eu sou Ana Flávia, eu estou no 7º período, né, de História da Unimotes, e assim, quando você me convidou, falar de educação popular e tudo, me marca, porque desde o primeiro período, né, eu fui entrando na História na Unimotes, porque eu conhecia Reis, Carol, Guilherme, Olivia, que também, né, fizeram parte, assim, né, do movimento do Emancipa, eu quis entrar. Então, assim, pensar educação popular ou pensar educação também sempre marcou eu enquanto graduanda, né, tudo o meu desenvolvimento eu falo assim que eu sou muito grata aos movimentos sociais e ao Emancipa, ao cursinho popular, porque cada vez que eu evoluía no seminário, eu evoluía na apresentação, eu evoluía nos contatos, isso foi me formando quem eu sou, né. Então, eu acredito que quando pensa: "Quem sou eu?", acho que eu sou esse conjunto, esse fruto da educação popular, dos movimentos sociais, que foi se reencontrando, reconectando através da formação em história e dos movimentos, sabe. E como você acha que foi, assim, se você olhando pela sua trajetória antes, assim, de ingressar na universidade, né, e tudo mais, você consegue elaborar, assim, o que te marcou a ponto de você escolher como área, né, de profissional, digamos assim, um curso que você vai fazer, a área educacional, né, ser professora, né, Sim, e e o que você acha que te chamou a atenção na educação popular, assim, para sim. especificamente você atuar na Olha, educação popular? quando eu lembro da minha infância, eu quase nunca brincava de ser médica, né, eu gostava de brincar de ser professora, porque minha mãe era analista da educação, aposentou quanto analista. Então eu pegava o carinho dela, pegava a blusa, o colar e eu amava, eu brincava mais era de dar aula para as bonecas. E assim, à medida que a gente vai crescendo, meu pai queria muito que eu fosse médica, né, então assim, os 2 primeiros anos do ensino médio eu estudei para fazer medicina, porque: "Ah não, ser professora tem que ser sua última opção, primeiro tenta medicina, aí se você não gostar, você seja professora". Apesar de que quase toda a minha família é da educação. E aí eu falei: "Não, medicina não é para mim", veio a pandemia, e aí passei em direito, e passei em história, eu falei: "E agora?". Só que eu sempre amei, eu sempre, por exemplo, na escola, eu era assim: "Não, gente, vamos organizar grupo de estudo, vamos estudar para a prova, eu explico história, vocês me explicam química, eu explico geografia, vocês me explicam física". Então eu sempre gostei muito, né, e os professores sempre falavam assim que eu apresentava bem, sempre amei muito falar. Então, quando eu falei: "Não, eu vou para história", aí sim minha família ficou: "Então você vai para história, aí se você não gostar, então você vai para o direito". Só que desde que eu entrei no curso, eu me encontrei, sabe. Eu me encontrei porque até mesmo hoje quando eu penso em educação popular e questão racial, foi, né, durante o ensino médio ali, depois que eu saí do Tiradentes, que era um colégio militar, eu fui para um colégio particular com bolsa, e que eu me sentia tantas questões ali que eu não conseguia entender, e eu mesma procurei na internet, tipo assim, PDFs, aí que eu conheci a Bell Hooks, que eu conheci a Lélia Gonzalez. Então quando eu entrei no curso de história, eu entrei muito nisso, tentando entender a história, essa história que me perpassava, esses lugares raciais que me perpassavam. E para a educação popular foi só uma forma, talvez, de eu ver isso mais de perto, mais presente, né. Porque, por exemplo, diferente de alguns coordenadores, eu não estudei no Emancipa, né, eu já fui enquanto ali professora e quando coordenadora. Mas, por exemplo, quando o Emancipa foi lá no meu bairro, no Armênio Veloso, eu pude ver, por exemplo, realidades do meu bairro que mesmo morando lá a vida toda eu não conseguia ver. Então pude ver mais de perto. Então, mesmo às vezes a gente fala de questão racial, eu ficava às vezes tão fechada no meu mundo, que a educação popular me permitiu ver outros mundos através dos alunos que eu tinha contato, que eu tinha que preparar o lanche, que eu me cortei os dedos fazendo salada de fruta para levar, mas consegui fazer pensando todo esse amor que faz a gente levar uma aula de graça, voluntária, aos sábados, sabe. Então isso foi me encantando, entendendo que, à medida que eu fui pesquisando também, não tinha como eu não ser pesquisadora e não ser professora, sabe. Porque muito do que eu aprendi hoje na minha pesquisa, no que eu falo, foi com aluno, foi na sala de aula, foi no Emancipa, foi dando aula, sabe. Interessante, Ana, que a sua trajetória na educação popular então começa na universidade, Sim. né? Então não foi esse processo antes de entrar na universidade, né? E como que isso assim
te marca, né, essa relação da universidade com a educação popular, que a gente sabe que tem um tensionamento, né? Então, Sim, assim, dos desafios e das possibilidades, né? Porque você entra muito intensamente na educação popular, porque você entra como professora e não tem tanto tempo assim, você já é coordenadora, foi esse movimento, assim, de entrar sim. justamente já está nesse lugar de coordenadora do Ai, sim. também foi muito por necessidade, né? Igual, primeiro eu entrei na cozinha, que eu falei, né, tô com medo, não quero dar aula, entrei na cozinha. Aí minha primeira aula foi junto com o Roger e a Emily, que a gente deu aula inteira. Eu falei, vou dar aula, mas quero ter com coragem. Aí até participei do Arte Emancipa, até que me chamaram para coordenação. E hoje, estou na coordenação, eu falo, é muito porque é um trabalho muito grande e são poucas pessoas, sabe? Eu sempre fui muito aberta. Então, tipo assim, eu não consigo ver ali que está precisando e não somar. Ou hoje no Dona Bela, ver Igor tentando dar conta sozinho e não falar, não, eu quero ajudar, vamos tentar dividir as demandas, porque fica uma sobrecarga para poucas pessoas, né? E quando a gente pensa na universidade, talvez, né, falando desse ensino de história, desse dar aula, seria muito importante se não fosse só o ser popular, entendeu? Se fosse todo de todos os cursos, porque, por exemplo, quando a gente pensa na área de exatas, a gente precisa de professores de física, professores de matemática, a área de química é envolvida também, pensando em licenciatura, pensando nessa prática, né? Então, às vezes, a academia, essa formação, mas esquece de pensar esses caminhos também. E talvez reformular ou a gente repensar isso dentro da academia fosse uma forma da gente conseguir filtrar e alimentar a educação popular, porque tanta gente já passou e muita gente já deixou por sobrecarga, por se sentir sozinho, por sentir que é muita demanda, sabe? De que está levando o mundo ali, aluno que você tem que pensar alimentação, é aluno que não consegue ir, que não tem dinheiro para fazer a inscrição, como é que você faz se ser graduando também? Então, acho que isso é muito importante pensar que talvez a atuação da universidade entre aí. Como viabilizar possibilidades, bolsas, caminhos, né? Financiamentos. É uma parceria necessária, né? Mas nem sempre fácil. Nem sempre faz. Tem seus desafios, então talvez até pontos negativos. Eu penso que a sua presença e de outros educadores populares na universidade tende a tensionar o próprio Sim, processo de ensino dentro da universidade, que eu acho que é uma coisa muito positiva. E acho que uma outra experiência muito interessante que você vive na universidade foi a possibilidade do intercâmbio, sim, né? Em África, se você puder trazer um pouco disso e trazer como que isso reverbera na própria educação popular. sim. Né? No primeiro momento, né, no Darcy, eu estava coordenadora, aí dei uma afastada, e quando eu volto para o Dona Bela, foi que surgiu essa oportunidade do intercâmbio. E eu tinha que formular um projeto. E eu pensei assim, o que que eu vou pensar, né? Porque teve gente que pensou em formular entrevista, filmar as pessoas, a arte. E eu falei assim, apesar de ser a história e pensar, né, a história de África, mas eu sou muito da educação, eu sempre gostei, né, de pensar oficina, de planejar aula, de ver música, de ver filmes. Então, e aí foi um encontro, eu entender que o Emancipa poderia ser uma possibilidade, né. Então, todo o meu projeto foi formulado para pensar o Emancipa. Enquanto coordenadora, que oficinas eu podia levar para o Emancipa, que debates eu poderia fornecer para o Emancipa, que imagens, que representatividades. Então, todo o meu projeto que me permitiu passar, que me permitiu, né, viver, os 15 dias em Moçambique, foi formulado exaltando o Emancipa, exaltando, vincular toda a minha ação no Emancipa. Então aí esse ano, de maneira mais afinca, mais presente, a gente está lá, pensando formação, pensando, né, meninas e meninos que falavam que não se entendiam enquanto pessoas negras, quanto pessoas pardas. A gente fez um momento que os pais também foram e falaram, assim, que também nunca haviam se pensado, entenderam a importância das cotas, quando a gente faz uma oficina para pensar as cotas. Eu acredito que a educação popular, ela ajuda, né, numa ação que muitas vezes hoje a escola foge, que é da comunidade. Não é só o aluno, é o pai. E hoje, como a gente está vinculado à cozinha, né, a cozinha solidária, ou seja, a gente vê o quê? A dona Bela lá, que abre, que varre, que chama os meninos para tomar café, que já conhece todo mundo. Ou seja, a gente não está fazendo uma educação popular que não é só a sala de aula, mas é o contato com o pai, é com o vizinho, é com a criança. É falar, nossa,
acontecendo aqui, que todo dia de manhã eu tô vendo vocês aqui, é também deixando um legado, né, ali uma marca para um bairro, né, que hoje quando a gente pensa no Vilares do Lago 2, que ainda é tão marginalizado. Então, ir para Moçambique, viver essa experiência do intercâmbio, só me fez apaixonar ainda mais pela educação, e hoje que é como a gente fazer presente, por exemplo, a Lei 10.639, né, tornou obrigatório o ensino, da cultura africana e afro-brasileira, que foi promulgada em 2003, e eu nasci em 2003, mas em toda a minha formação eu não vi. É isso que eu fico pensando, a lei surgiu no ano que eu nasci, em toda a minha formação eu não vi isso acontecendo. E agora que eu estou tendo a oportunidade de ser professora, eu fico pensando como aplicar isso, como fazer isso ser presente. E aí o Emancipa vai me trazendo ideias, o contato com os alunos vai me fazendo pensar possibilidades. Por exemplo, não é só esse texto que vai cair no vestibular, vamos fazer um debate mais profundo, vamos ver uma música, vamos ver um filme, e me ajuda a pensar a educação básica ali para o sexto, para o oitavo, para o nono ano. Não, vendo você falar, né, você fala de modo intenso, né, assim, emocionante e tudo mais, e a gente que acompanhou um pouco ali da sua chegada no Emancipa, né, você até falou da primeira aula que a gente deu junto lá, né, acho que foram 3 ou 4, né, o Marcos, eu, você, esqueci o nome da outra, Foi Emily, Emily, Emily. Então, assim, você vai falando de modo muito intenso, como você já foi atuando em várias frentes ali do Emancipa, sempre disposta a estar, né, enfim, sim, o e você vai demonstrando na prática e através da sua fala que educação popular é isso, né, tipo, para estar funcionando ali, não é ir e dar aula. "Ah, eu sou só professora, vou lá, tá tudo pronto, tudo organizado para chegar e dar aula". Não, é uma construção que vai se dando e muitas vezes a gente tem que estar disponível para estar ajudando sim. na coisa mais simples de varrer, de, né, enfim, de estar uma sala mais organizada, aquela coisa toda, e como vai para além da sala de aula, né, também. Enfim, a gente conhece bem esse formato, assim, do Emancipa, da educação popular, né, outros que a gente conversou aqui já trouxeram também isso, né. Você quer falar um pouquinho mais do Dona Bela, como que foi, o porquê do nome, né, deixar mais claro pra gente um pouquinho isso? Sim. Eh Quando o curso surgiu, né, o Igor, me convida, né, fala: "Ó, Ana, a gente está precisando de professor de história também, quer dar aula", sendo que no Emancipa eu me desenvolvi como professora de história e dando aula de sociologia também, né. Então quando a gente vai lá para o Dona Bela, essa atuação no Emancipa na zona norte de Montes Claros, né, porque é um bairro muito distante, que, por exemplo, eu nos sábados que eu fui só para abrir, enquanto, né, os professores, eu tive a oportunidade de conversar com Dona Bela, que é a que leva o nome, que é, né, uma mulher negra, retinta, que está lá no bairro há anos, que lutou para o bairro ser asfaltado, que lutou para ter posto de saúde, que hoje é uma das grandes cozinheiras e coordenadoras da cozinha lá. Quando eu sento para conversar com ela, ela me relata, assim, abertamente, é por isso que lá tem a cozinha solidária lá, porque lá a cozinha ela faz 3 almoços, segunda, quarta e sexta. E as pessoas que vão lá para almoçar pega para ser o almoço e a janta de um dia, o almoço e a janta do outro. E ali é um bairro onde as pessoas estão muito em insegurança alimentar. Tem muita gente ainda que mora em lona, porque terreno está caro, não dá para comprar casa. E a cozinha atuar diante disso, e a cozinha quando chega e convida ele e fala: "A gente está precisando de educação também, a gente também está precisando de uma formação ali para aqueles jovens". O Igor pensa, né, de vincular e também levar o Emancipa para ali. E esse ano, até então, o momento mais marcante que a gente teve, além dessas aulas normais que acontecem aos sábados de manhã, foi a proposta de fazer o Arte Emancipa à tarde, que a gente teve um encerramento, que a gente conseguiu pegar e ouvir de jovens que eu ficava à tarde sem fazer nada, e Igor, junto com a outra professora, propôs todos os sábados à tarde, uma oficina de escrita em quadrinho, uma oficina de escrita poética. Ou seja, você levar para um bairro periférico a arte, você levar para a poesia, e eles mesmos escreveram a poesia, eles mesmos montaram a história em quadrinhos, e no encerramento, que foi em junho, meu Deus, levou os pais, levou o tio, levou a madrinha, tem que esperar para chegar, tem que esperar para ver, entregamos o certificado, porque isso aí já é mudar, né. Eu sempre tive, assim, muito desejo de mudar o mundo, né, mas eu entendi que não é bem assim. Mas quando você muda a realidade de uma pessoa, você impacta pelo menos um pouco a vida ali de uma pessoa, de alguma forma você transformou, né. Então todos os sábados que a gente chega e dá essa aula, eu sempre gosto de falar porque o Igor ele mora do outro lado, então todos os sábados ele falou, ele não almoçava, ele chegava 11 horas e passou todos os sábados, de abril até junho, sem almoçar, porque eu ia de manhã, ele coordenava à tarde,
para poder coordenar a oficina à tarde, ou seja, é uma doação também, a gente não tem como pensar que é um trabalho de consciência, é um trabalho de formação, mas também não tem como você não se doar para aquilo que acredita, doar pela esperança que acredita. E quando a gente pensa que um bairro que é longe para mim, para tantos professores, a gente faz vaquinha para pagar transporte para professor ir, de pensar como esses professores vão, de os meninos, né, dirigem a moto, pensar como é que vai pegar essas pessoas e levar ali para os meninos essa possibilidade, né? A gente vai no Américo Martins na escola, incentiva os meninos, vocês podem estudar, vocês podem passar. Às vezes nem ouvia falar de vestibular tradicional, nem sabia que podia tentar o país além do Enem, e a gente ter que fazer a instrução. A gente tem muita experiência de ter alunos muito do primeiro e segundo ano, então pais que entra no grupo e fica ligando, mandando mensagem para a gente, leva os filhos, estão acompanhando, e aí, o que está acontecendo? Então, assim, a gente está conseguindo agora esse segundo ano, esse maior envolvimento com os pais e com a comunidade, de entender a importância do filho estar indo lá estudar, de passar uma manhã. Teve gente que fez o da manhã e da tarde, passar um dia no Emancipa e toda a estrutura, né? Que hoje a gente pode fazer isso graças à cozinha, que pensa o lanche, que pensa o local para a gente. Então, escolher o Dona Bela, e esse nome Dona Bela é olhar para uma região que muitas vezes é inviabilizada, que é marginalizada em Montes Claros, né? Que é a zona norte, a zona periférica, uma zona que é longe, que foi construída e surgiu de pessoas que foram lá ocupar, né? Pessoas que foram migrando para lá. Porque no centro o aluguel estava caro, então como é que a gente faz? Então, essas pessoas que moram muito longe, a gente dá possibilidades para elas, oportunidades e caminhos para elas estudarem, né? E pensar, não, você mora longe, mas se você for para Unimons, tem o auxílio transporte, você pode tentar, vai dar certo, e mostrar essas possibilidades de futuros, né, que muitas vezes não chegam. Ana, é interessante que aí você traz todo esse pé na realidade, Sim. a consciência da transformação social, né? E eu acho que se articula muito também com o lugar do ensino de história, né? E você aí, enquanto uma mulher se formando, né, para ser professora, educadora, que já é, inclusive, né? Como que você acha que essa educação popular atravessa, assim, a sua prática, né? Enquanto professora de história, né? Sim. Isso, a perspectiva da Ana antes do Emancipa e depois do Emancipa, né? Sim. Como que É. entende esse processo? Uma coisa muito bacana do Emancipa é porque a gente não só dá aula, mesmo até quando é só o professor, né? A gente propõe formação. Então, encontro para debater, né? Então, foi através da Emancipa também que eu pude entender melhor Paulo Freire, pude entender melhor o que é o popular, o que é a educação, as vertentes de se pensar a educação. Então, cada formação que a Emancipa troca, né, dos professores da academia que participavam dessas formações, a Daliana, você, né, o Erbele, que estavam lá participando dessas formações, me fazia entender um pouco melhor o que estava acontecendo, me fazia entender um pouco melhor o que é a história, essa micro-história, essa história local que acontece no dia a dia. Por exemplo, né, quando a Daliana propõe que a gente tem que conseguir fazer uma entrevista com a Dona Bela, pensar as protagonistas, né, as mulheres protagonistas que estão no dia a dia, às vezes não estão no livro de história, né? E aí, o Emancipa marca essa minha trajetória porque eu entendo melhor o que é educação. E eu entendo melhor o que é ser professora, porque no Emancipa, minhas primeiras aulas sendo em trio, depois sendo em dupla, até eu sozinha me deu coragem. Coragem de. Porque aprender da aula é se permitir errar e acertar, né? Então, nossa, eu tô falando muito rápido, eu posso falar devagar. Nossa, o Roger apontou isso, eu não havia pensado, agora eu posso apontar isso. Não, agora eu já sei como eu tenho. Então, o Emancipa me deu a oportunidade de amadurecer antes mesmo de fazer o estágio obrigatório, né? Me deu a oportunidade de amadurecer enquanto professor, o meu falar, a minha postura, nesse contato mesmo do dia a dia, né? Que a gente só aprende a ser professor na prática. E ter uma prática tão bonita, tão potente, né? Que não é, às vezes, aquela coisa forçada e rígida como o estágio obrigatório. A gente tem essa oportunidade de pensar a nossa aula, de pensar o plano de aula, de ter essa instrução, sabe? Então, eu não sei, eu não me imagino não estando na Emancipa, não tendo também, por exemplo, ter participado do NAP, né? Que também é um pré-vestibular, né, gratuito que tem na Unimos, porque a forma como eu sou hoje foi porque eu, querendo ou não, isso me tensionou, me forçou a amadurecer, me forçou a ter uma postura, a olhar para a educação, a pensar a minha didática, tipo assim, igual mesmo quando eu tive que dar aula de sociologia, meu Deus, como é que eu vou pegar Marx?
baby do Carmen, eu vou falar para esses meninos, entendeu? E aí, você tem que pensar como que você vai didatizar isso, como é que você vai conseguir esmiuçar isso, é muito difícil. Isso te faz pensar, te faz refletir, te faz ler mais, porque você tem que pensar práticas, metodologias. Então, assim, eu eu não me imagino mais longe da educação por causa do Emancipa, por causa do NAP, por essa experiência que foi me fazendo me apaixonar, sabe. Quando eu vejo que o aluno sai entendendo pelo menos alguma coisinha sobre questão racial, um pouquinho sobre a história do Brasil, um pouquinho sobre os direitos dele, isso aí para mim eu já me sinto realizada, sabe. E você traz um pouco assim pra gente, né, nessa sua fala aí, como eu já disse, né, emocionante, tudo mais, toda empolgada, né, como a gente conhece, né, esse seu perfil, né, você traz um pouco desse fazer cotidiano da educação popular, desse fazer coletivo e tudo mais. E uma coisa que a gente tem conversado aqui e que eu acho importante, talvez se você puder trazer para a gente também, é isso, um pouco das parcerias, quais são os agentes ali envolvidos nessa construção desse coletivo, né? Você já falou um pouco, né, do nome, eh, das atividades que vocês Sim, desenvolvem e tudo mais, e as parcerias que vocês têm tentado estabelecer, outros movimentos ali atuando junto com vocês também, sim, tem para contribuir nessa construção coletiva, tem sim, acontecido, como tem sim. sido isso lá? Pelo menos, né, no primeiro momento, quando eu entrei no Emancipa, a gente tinha pelo menos muito já com o PSOL, né, que eu Sim, entrei no PSOL também, e aí eu fui me formando enquanto uma militante política e na educação popular. sim. Tanto é que que o meu sonho de adolescente era filiar do PSOL, então a primeira coisa quando eu fiz 18 anos foi isso. Mas e aí a partir do momento, né, dos movimentos, das correntes, e aí surge o Ser Popular, né, que é um grupo pensado a isso, que eu acho super importante, por exemplo, quando a gente entrega os certificados para os meninos e tem lá que está vinculado à Unimontes, porque eles também se sentem importantes, eles também sentem ali que eles não estão soltos no mundo, que a gente não surgiu do nada, a gente está embasado, a gente está sobre uma orientação, sabe? Então, à medida que o Ser Popular vai fazendo, né, surge, faz essa aproximação, e hoje a gente tem a aproximação com o MTST, né, com as cozinhas solidárias, a gente vai conseguindo fazer toda essa conexão, porque nenhum movimento social, nenhuma educação se constrói sozinha. Não tem como a gente achar que dá conta de tudo, porque não dá. Porque não é só chegar lá e dar aula. É tanta burocracia por trás, é pensar na alimentação, é pensar se vai ter água, pensar se vai estar limpo, é pensar e se tiver calor, se vai ter ventilador, é pensar toda a estrutura. Ah, o aluno está faltando, quem vai ser o professor que vai ter tempo para mandar mensagem ali para ele? Então, ter essas parcerias, ter esse voluntariado, que aí a gente gosta de falar muito na Emancipa, né, que não é a pessoa ser voluntariada, aquela coisa filantrópica, ter também um voluntário com a formação consciente. Por que que você está fazendo educação popular? Por que que você está disponibilizando um tempo na sua sexta, na sua quinta, para você preparar a aula, para você dar no sábado? Então, e essas parcerias ajudam com isso, né. Por exemplo, a gente frisa muito que a gente se uma empresa, uma escola quiser dar dinheiro, mas beleza, a gente não vai levar o slogan, né, porque também a gente não segue essa lógica capitalista, a gente foge, né, e sempre tenta fugir muito dessa lógica desse cursinho pré-vestibular, de tudo isso, tipo assim, quer ajudar, quer financiar, mas beleza, com que lógica, com que prática, pensando a partir de que perspectiva, né. Então eu acho que esse cuidado também que é quando a pessoa entra na emancipa, a gente fazer essa formação, né, para a gente também não se perder, para também acho que essa essência desse ser realmente uma educação popular, não se perca nos moldes do neoliberalismo, que é muito fácil a gente se perder e se permitir vender, né, mesmo que de forma inconsciente. Então esse trabalho também de retomada e de às vezes aparecer uma proposta e você dizer não pelo nome da essência, eu acredito que vai dando principalmente o que é o Emancipa hoje, norte de Minas, né. É tão bom te ouvir, Ana, porque a gente vê uma alegria e uma força, né, assim, uma emoção quando você fala do Emancipa, né? Eu acho que tem a ver com esse trabalho coletivo que você está relatando, né? Me lembro muito da Bell Hooks, quando ela fala, né, da importância da gente é, fazer comunidade, né? Sim, E aí depois quando ela vai falar também dessa relação de respeito, de confiança, que é essa comunidade amorosa que a educação popular nos sim, permite, né? E aí eu faço a leitura, né, desse movimento do Emancipa como essa comunidade amorosa, né, sim, que é tão rara
num contexto de neoliberalismo, desse capitalismo tão violento, tão Sim. selvagem, né? E aí queria que você falasse um pouco assim desses desafios, né, da gente formar essa comunidade amorosa que acaba que não é tão ampla, justamente por conta desse contexto de avanço de Sim. direita, de ultradireita, né? Então, assim, quais estratégias, como que vocês estão dando conta de manter, assim, Sim. essa comunidade, né, dentro do Emancipa, e quais os maiores desafios também que vocês estão enfrentando, assim, dentro do cursinho, né? Sim. Você me perguntando, eu estava só lembrando daquela aula que você propôs no mestrado, que eu assisti, que eu nunca mais fui à mesa por causa das leituras, né, que a gente fez. Porque que a gente leu sobre comunidade, sobre a quilombar, que foi, assim, essencial para entender, porque são autores que muitas vezes na própria academia eu não tinha visto ainda. E a partir dessa aula, né, que eu me voluntariei, aí eu pude conhecer e me ajudar a formar. Mas assim, quando o aluno vai para o Emancipa, a gente sempre fala: "Ó, a gente é um cursinho popular, a gente tenta explicar", e eu falo, tudo é o tato, né, você não é o que você fala, às vezes é a maneira como você vai falar para esse aluno. Então assim, ter esse cuidado na hora de falar, às vezes, assim, na mínima fala, você diferente de um cursinho pré-vestibular, você vai trazer uma problemática, você vai trazer uma pergunta, né, porque às vezes, né, eu tô ali na aula, quando eu vou falar de Marx, a gente já sabe como tem vendido esse medo do comunismo. Então, qual é a maneira que eu vou trazer? Eu vou falar: "Ó, vamos pensar, muitos alunos, às vezes, tem um irmão que trabalha na VGX, que trabalha no telemarketing, né, vamos pensar, será como é que esse irmão tá? Vamos trazer, então, esses exemplos do dia a dia, às vezes, eu não preciso nem dizer o nome, não preciso nem falar do materialismo histórico, dialética em si, mas eu trazendo esses exemplos, ele vai e aí, né, eu gosto muito do que eu estava falando e eu via as alunas assim, sabe, professora, é verdade. E eu não precisei dizer com todas as palavras, sabe, eu dizer Karl Marx está certo ou Karl Marx está errado, mas os exemplos vão fazendo ele pensar. Mas ser professor de história e, por exemplo, trazer questões sobre, racismo ou, né, as questões da LGBTQIA+, dentro do Emancipa, porque a gente, né, já vem dessa estrutura um pouco mais de formação, tudo, para os professores, isso até então não é um tanto um problema, mas como isso vai chegar nos nossos alunos? Aí vem a tática, a conversa, pensar a metodologia, né. Hoje, quando a gente pensa numa formação, numa instituição, a gente entende que para o professor tá difícil, mas no Emancipa hoje, eu acredito que dentro da sala a gente ainda tem uma liberdade para a gente, por exemplo, dentro do Anabela, a gente dá liberdade para o professor pensar a aula como ele quiser, pensar a metodologia que ele quiser e aplicar ali, né? A gente fala, ó, professor de química, a sua aula não sabe nada, e aí? São 4 aulas, como é que você vai fazer? Então ali também a gente vê, por exemplo, alunos que estão no 5º período e estão aprendendo a se reinventar e fala: "Não, eu amei os alunos, eu quero voltar". Tem um professor que fica que ele pegou o livro didático e deu para os meninos, né, que eu da casa dele e deu. Então o que que faz essa pessoa fazer isso se não for a paixão, se não for o reencantar, o reesperançar, né? Então acredito que essa lógica de comunidade, aquilombar mesmo, que a educação popular permite, ela é muito natural e vem muito desse permanecer dessa essência mesmo, né, de cada pessoa que passou e está no Emancipa e não deixa essa essência de se perder, reivindica, não deixa se vender, não deixa, né, se esvaziar, vai reivindicando essa retomada, porque é sempre uma retomada do reesperançar mesmo, do reencantar e acredito que o Emancipa vai muito de encontro a muitas vezes essas lógicas que infelizmente a educação institucional tem se infiltrado, né, que a gente está tentando fugir disso, está falando: "Ó, dá para fazer outra educação, dá para pensar outras formas de sala de aula". E como eu queria que em várias escolas tivessem essa mesma leveza que o Emancipa permite, né, seria muito mais saudável para o professor e para o aluno essa possibilidade. Eh, não sei se você pode falar, mas você falando que eu estava pensando, talvez do envolvimento dos alunos. Como que os alunos se envolveram e estão se envolvendo nessa construção conjunta que é a educação Sim. popular, né? Lá, né? Nesse momento, a gente sabe como que isso ocorre no Emancipa, né? No Darcy Ribeiro, né? No momento que a gente Sim. estava muito envolvido ali, né?
que é muito desafiador. Quando a Bárbara pergunta para você sobre os desafios, né, eu fico pensando que um dos desafios é esse, né, justamente Sim, da do estudante chegar ali e compreender o que que acontece. O estudante chega ali, eu imagino, a maioria, né, esperando um cursinho mais tradicional, um cursinho que vai sim, prepará-lo para o acesso à universidade, né, e daí se depara com um cursinho, beleza, mas que né, se caracteriza pela educação popular, um movimento social e que é uma construção coletiva, ou seja, ele não está ali enquanto um cliente que vai receber um produto que é uma aula transmitida pelo professor, prontinho, você está ali como alguém que está ali só para aprender aquele conteúdo que o professor está transmitindo. Não, o professor está ali, é um espaço, né, é uma comunidade de aprendizagem, digamos assim, que a sim, gente poderia dizer, né, que está ali para aprender junto algumas coisas. O professor não está ali só para transmitir conhecimento, ele está ali para aprender muitas coisas também. E a lógica nossa lá, não sei se lá vocês têm trabalhado nessa lógica de uma aula de 2 professores, se tem conseguido sim, isso, mas quando a gente pensava é justamente para demonstrar, eu acho que esse exemplo transmite para os alunos que, olha, eles estão dando aula em três, olha lá o que um fala, o outro complementa, o outro, ou seja, ali também estão aprendendo. Então, quando você fala, aprendi algo que o Roger falou para mim, comigo também era a mesma coisa. Você falava algo que eu falava, gente, não pensei por esse lado, enfim, né? Depois, talvez eu emendo uma outra questão aqui, só para sintetizar, se você puder comentar um pouco desse envolvimento sim, dos estudantes, como que isso tem se dado, alguns sim. têm abraçado a ideia, tem acontecido muita evasão, enfim. É. Porque aí é o chão, né, é a realidade. Então tem todo esse reencontrar, mas a gente também tem que, pelo menos assim, o ano passado a gente foi tendo maior esvaziamento, né, mas foi nossa primeira chegada lá, nosso primeiro contato. E assim, a gente terminou com acho que 3 alunos, mas que tentaram vestibular e tudo mais. Esse ano a gente está tendo a permanência, né, a gente tem, alunos que estão no primeiro e segundo e alunos que já formaram. Por exemplo, tem uma aluna que ela já formou e ela falou: "Não, professora, eu vi que surgiu o curso de cinema, eu nunca tinha pensado em fazer faculdade, e eu vi o Emancipa e agora estou indo". E aí ela vai, falta, fala: "Professora, me manda áudio, o que que foi a matéria?". Tem outro aluno que ele é envolvido no bairro, então a gente está atuando numa extensão, né, do parque, lá no parque tem, por exemplo, aula de informática, então ele está fazendo o cursinho do Emancipa, aí está fazendo a aula de informática, aí faz o cursinho de poesia à tarde, ou seja, tá, né, a mãe também incentiva ele ficar, né, ali imerso em atividades também. Então, assim, a gente está tendo uma maior permanência dos alunos, mas igual começa a faltar, eu tive uma aluna que queria muito ir, mas ela estava tendo que trabalhar, ela saía do serviço sexta-feira, 9 horas da noite, chegava em casa 11 do cursinho é sábado de manhã, aí ela tinha que acordar muito cedo para ir. Ela falou assim: "Eu não estou dando conta", infelizmente, ela tentou, tipo, o primeiro semestre todo, ela falou: "Professora, eu não estou dando conta", sabe. E aí também esse cuidado, falar: "Não, mas a gente está de portas abertas, né, a gente tentar mandar mensagem falando: "Se precisar, eu estou aqui, pode mandar mensagem, fica com o meu contato". Então, esse ano eu tive muito contato com alunos que precisaram trabalhar. Igual, né, tem outra mesmo, nossa, que é a redação dela, excelente, escreve muito bem. Ela falou: "Professora, eu estou diminuindo minha ida, porque eu estou tendo que trabalhar num lanche à noite, e aí eu fico muito cansada para ir de manhã". Então, como que você fala para esse também não deixar de trabalhar, né? Então, pensando nessas lojas, muito chegaram: "Oh, eu achei que fosse online", eu falei: "Oh, é presencial", sabe. Então, né, tem como esse para mim, esse é o maior desafio também. E fazer com que o aluno não canse, eu falo: "Gente, não, vamos, vocês vão dar conta", porque às vezes, né, eles têm aula de humanos, aí já chega na aula de física, matemática, eles vão ficando mais apreensivos, mais nervosos, e aí você fica: "Não, você vai dar conta, calma". Aí os professores: "Não, manda meu contato, vai fazendo atividade em casa, você vai dando conta". E tive também, né, 2 alunas que não puderam ir mais, porque tinham filho e não tinha com quem deixar, a família não queria olhar. Aí eu falei: "Leva, tudo mais", a gente tenta olhar, não quis. Aí agora tem uma que ela tá levando a menininha dela, aí a gente brinca, a gente entretém para deixar ela, sabe. Então, assim, a gente faz com que dá, com que é possível, como eu queria que a gente tivesse toda a estrutura do mundo, né. Mas, assim, é difícil você também fazer o aluno acreditar nessa educação, de permanecer acordar sábado de manhã e ficar até 11 horas estudando. Então, né, por exemplo, muitos que já formaram, meninos, meninas que já estão, né, ali 1, 2 anos fora do ensino médio, que voltam a estudar, às vezes eles estão ali com mais afinco, apesar da agora alunos que estão no ensino médio, ali no terceiro ano, às vezes no segundo e fica. Você
mostrar para aquele aluno que não é só a vida do TikTok, que não é só a vida de ser, né, que fica agora. E, nossa, é porque não tem como pensar, né, mas se pensar como que a gente também está tendo que ir de encontro esse debate, né, de demonização da CLT, que agora a pessoa tem que ser empreendedor. Então, mostrar para esses alunos essas possibilidades. Então, eu acredito que o maior desafio, além da estrutura, das condições do voluntariado, mas que é do dia a dia ali, ó, do real, é como fazer o aluno entender, se reencantar e acreditar em si, porque no final de tudo é como ele acreditar que ele estudar, ele vai passar no vestibular, sabe, que uma prova vai conseguir mudar a vida dele, que uma possibilidade de ir para uma Unimonze da vida vai mudar a vida dele. Então, como a gente fazer essa construção de reencantamento de mundo, né, que eu lembro muito do Weber, que vai falar que o capitalismo, a burocracia faz a gente desencantar do mundo. Colorir esse mundo do aluno de novo, eu acredito que é muito trabalho. Então, por exemplo, agora do segundo semestre, a cada é eu tirar, tipo assim, 3 horas do meu dia para mandar mensagem para o aluno, perguntar: "Ô, por que que você não está indo? Vamos conversar, está acontecendo alguma coisa?". Ô, professora, aí uma aluna que é de outro bairro está muito longe para eu falei: "Uai, vamos ver se tem ônibus, vamos pensar aqui uma estratégia". E assim, eu abdico de um tempo para fazer isso, porque eu foi graças ao Emancipa que eu conquistei muitas coisas, e eu quero que meus alunos, através do Emancipa, possam também realizar os sonhos deles, sabe. Então, para mim, é um sentimento de alteridade, sabe, de relação com o outro, de ver o outro, de construir junto com o outro, sabe. Um desafio muito grande, que é esse do contato minucioso com o aluno, que é muitas vezes não é o professor que só vai lá dar aula, e fica muito com a coordenação. Que aí que o professor vai lá dar aula, às vezes pega o contato ali para tirar uma dúvida, mas você ficar correndo atrás de aluno não é fácil, ficar ali: "Não, vamos estudar, não desiste não. Oh, meu Deus do céu, acho que só bolacha não tá bom, vamos pensar outro alimento aqui no lanche para ver se eles vêm, vamos pensar uma música ao vivo aqui, vamos mudar essa programação aqui", para aproximar, reencantar. E não é fácil, se não é emancipa a gente está tendo essa cidade, a gente ainda tem um espaço na educação formal, então, que a gente às vezes não tem esse espaço, é muito desafiador, sabe. Aí, Helena Paulo Freire, Helena Bell Hooks, que eu vou assim, não pode existir, porque se eu não consigo pensar outra transformação de mundo a não ser pela educação, eu não consigo ver. Então só me resta acreditar e pensar reformulações, reconstruções, porque para mim a única alternativa de mudar o mundo é na casa, é no ensinar, é no educar, né. Então assim, aí é Você repetiu várias vezes, né, a palavra reencantar, reesperançar, né, que é um dos grandes desafios, eu acho mesmo, né. Quando a gente deu aquela aula junto, e é um texto que eu gosto de trabalhar na educação básica com meus alunos ali, né, na escola, também gosto de trabalhar logo no início do ano, trabalhar aquela discussão que a gente fez lá, que foi sobre o período da história única, né, que a Chimamanda traz através da palestra dela, e depois a Eliane Blum traz através de um texto, trazendo mais para o cotidiano mesmo. Porque esse negócio do período da história única, Chimamanda fala ali, né, em relação a um continente africano muito diverso, muitas vezes é reduzido a uma história única, né? Mas como isso tem a ver com uma história de um país, com uma história de uma cidade, com uma história de um bairro, ou a história da nossa própria vida, né? Então, o Emancipa está lá funcionando em determinado território. Aquele território já é visto, de certa forma, né, pela, pelos cidadãos daquela sim, cidade, né, um bairro que talvez é visto como perigoso, já tem um certo estigma sobre aquele bairro, sobre o morador daquele bairro. Então esse desafio de reencantar, reesperançar, é muito também passa muito por esse romper com essa história única que muitas vezes foi contada para aqueles estudantes ali. sim, Desde a escola ele aprendeu a ser visto de uma certa forma, né, então é muito desafiador mesmo, né, é o aluno começar a acreditar nele de novo, porque muitas vezes não foi dada essa oportunidade para ele nos bancos escolares, na sua própria família, muitas vezes. Então, esse período da história única é construído desde pequeno. Você é visto como aquele filho assim, o assado, e, enfim, e você vai construindo a sua autoestima ou não. Né, desde exatamente. pequeno. Então, um desafio nosso muito grande na educação popular, eu acho que é isso. E daí eu lembro, já conecto aqui, depois vou passar para você comentar, se você quiser, né, a Bárbara e tudo mais, de um rap que eu gosto muito, que é o Thiago El Nino, né, na música Pedagoginga, que ele fala: nem todo livro foi feito para livrar, depende da história contada e também de quem vai contar. Daí ele Sim, fala: para mim contar que
o preto não tem vez. O que que o hip hop fez? Aí me disse o contrário. A escola sempre me mostrou que eu era feio, o hip hop veio e disse tu é bonito pra caralho. Enfim, daí Sim, ele continua rimando ali, mostrando que para ele, na vida dele, foi transformador o que? O hip hop. E sim, a gente tem como ferramenta, muitas vezes, o próprio hip hop, o rap, na minha vida foi transformador, mas nós aqui, o que a gente tem em comum é enxergar esse reencantamento, essa reesperançar e tudo mais, através da educação popular, né? sim, E como você tem visto isso? Seja lá, né, esse reesperançar, você falou várias vezes, falou enquanto desafio, mas você tem algum relato para trazer de algo assim pontual, de algum estudante que você viu isso acontecendo com ele, né? Ele tendo esse, porque sim, muitas vezes eu vejo isso em sala de aula, né? O aluno que ele fala ali, eu sou assim mesmo, professor, eu tenho essa dificuldade mesmo, sim, eu sou esse. Ele vai se apresentar no primeiro dia de aula, né? Eu gosto muito quando ele se apresenta no primeiro dia de aula e ele fala, por exemplo, eu gosto de estudar, e daí os colegas riem. Os colegas já têm um estigma sobre ele, ele brincou com essa ideia de que ele gosta de estudar, porque ele é visto como aquele aluno que não gosta de sim, estudar, um aluno bagunçento. Você tem algum relato para nos trazer, sim, seja lá no cursinho, ou seja na tua atuação no estágio, que você percebeu o seu jeito de trabalhar a educação popular sendo transformadora, produzindo esse reencantamento, esse reesperançar, assim, romper com essa história única que muitas vezes foi sim. contada. Você tem percebido isso no seu bairro? Uma coisa que você falou também, eu estou me alongando muito aqui, né? Mas que me chamou a atenção foi o envolvimento que você falou dos pais numa atividade ali discutindo Sim. sobre questões raciais e tudo mais. Enfim, se você puder Já. trazer mais um pouquinho Você sobre estava isso para a gente. falando, eu já estava pensando, né, que, por exemplo, o meu contato com a educação popular também, que me fez porque agora, né, no meu aniversário de 22 anos, eu até fiz a publicação, né, porque foi naquele livro da Bell Hooks que a gente até leu, não, eu não vou lembrar o título agora da aula, que é assim, não foi teoria que me levou para a prática, foi minha prática que me levou na teoria. E na teoria eu entendi minhas dores. Na teoria eu entendi, às vezes, do preterimento, que eu entendi da solidão, que eu entendi por causa do comentário. Então, assim, e aí, cada vez mais que eu leio a teoria, aí minha vivência vai ficando. Então, assim, é, quando eu chego hoje no Emancipa para dar aula de história, né, agora a Érica quando faz parte, os professores de história, os professores de geografia, não tem como hoje eu pensar educação popular, o ensino de história e não pensar na colonialidade, né? Essa colonialidade que a gente se tornou independente, mas de que forma? Sendo que na música, na cultura, na história, a gente ainda continua, né, diante de tantos autores aí afirmando isso, seguindo o espelho colonial, o espelho da branquitude, o espelho, né, da Europa. Então hoje, quando você fala do Thiago Gamnini, tem a música Atlântico dele, que eu amo, quando a gente vai trazendo outras músicas, eu acredito muito que isso, de mostrar para os nossos alunos, espera aí, a gente tem nosso espaço, a gente tem nosso lugar. Não é só o Travis Scott ali, não. Vamos ver ali quem é aqui perto, quem são os rappers da nossa cidade que estão produzindo, sabe? Então, assim, foi na educação popular e no Emancipa que eu pude muito também conseguir como eu vou falar dessa história. Como eu vou didatizar essa teoria, mas não uma teoria colonial. Eu não vou ficar ali só defendendo o mito da democracia, eu vou apontar para os meus alunos, sabe? E isso e foi essa prática que está me fazendo reencantar e entender que caminhos eu quero seguir na minha pesquisa. Se eu quero, né, reafirmar e lutar por essa epistemologia do Sul, essa, né, a mexicanidade, como a Lélia Gonzalez fala. E quando eu vejo isso, como isso chega no meu aluno, a experiência mais marcante que eu tenho, que eu fiz um estágio curto no 6º ano, só que aí eu estava no Village Fort, numa fileira, eu vi o aluno lá do outro lado, pois um aluno pequenininho, rodou o supermercado só para ir lá apertar a minha mão. E agora, no meu estágio obrigatório, eu estou fazendo uns 4 no meu bairro, onde foi o Emancipa, no Armênio. Então, eu saio da escola, aí eles, ô tia, eu vou passar lá na sua casa para tomar café. E aí eu vejo o quanto que hoje, nas escolas, a gente perdeu esse vínculo com a comunidade, entendeu? Porque aí eles me vêem no sábado na padaria, e eles ficam, ô tia, eu não sabia, me vê andando com o meu cachorro, para conversar. E aí você vê o quanto que é diferente você não conviver com aluno, só, claro que a pessoa tem que ter o seu espaço individual, mas isso que a gente ficou
reduziu tanto a educação só nesse espaço de sala de aula, sabe? Que eles riem, eles me veem na rua, eles me cumprimentam. E aí eu vi o quanto que é diferente, por exemplo, hoje eu fazer um estágio num bairro que eu moro. Porque aí eu sei de onde aquele aluno vem. Às vezes o professor nem tá dando aula, fala, nossa, aquele aluno é crente. Eu falei, mas você sabe onde ele mora? Você sabe como é a casa dele? Você sabe como é que é a família dele? Você sabe o que acontece lá? Então, o quanto que a escola perdeu esse olhar da comunidade, para mim foi muito. Está sendo uma experiência muito diferente. Eu consegui fazer o estágio onde eu moro, porque eu consigo ver o quanto que esse olhar minucioso ajuda, sabe? Quando eu trago no Emancipa hoje, né, a gente tem uma aluna que participou desse curso do Arte Emancipa e ela já quer estar na coordenação, que ela falou, não, aí eu falo, ó, a gente, né, eu vou formar, e aí como é que vai ser? Não, ela quer ajudar a seguir com o cursinho lá, ou seja, se encantou ali pela possibilidade do cursinho e quer já somar, quer fazer parte, quer ajudar a pensar, nossa, eu nunca tinha pensado em fazer uma faculdade e ajudou nisso, né? Eu tenho, assim, três alunos, né, do Emancipa hoje, na aula cotidiana, assim, do sábado de manhã, que, nossa, você vê, por exemplo, hoje, as redações dele evoluindo, e isso é tão lindo, porque eles, que a gente fica falando tanto, eles não sabiam nem a estrutura da redação, e aí professor meu, que foi o professor Maurício, foi meu professor no Biomáximo, que virou doutor, tá dando aula no IF, eu chamei ele e ele prontamente aceitou ir dar aula para os meninos. Ele falou, não, quantas. E aí ele levou assim do zero, ensinou para os meninos a estrutura. E depois disso eles amadureceram, sabe? Então, assim, o quanto foi muito importante também uma pessoa assim, especialista ir lá, se deslocar também para esse lugar, sabe? E depois dessa aula, os meninos evoluíram, tanto aí agora eles entenderam os caminhos que eles tinham seguido, e você vê eles amadurecendo, eles ficando felizes com a correção. E aí, diferente, por exemplo, que eu estudei num colégio particular, que era super agressivo, você vê o cuidado, porque, por exemplo, às vezes um aluno escreve, a redação tá horrível, eu não vou arriscar de maneira agressiva, eu vou ver ali o que tá bom e como é que eu vou comunicar com ele, ó, você pode melhorar nisso aqui, porque a educação que eu tive agressiva, como é que você escreve uma redação dele, como é que você escreve, é do jeito que você quer passar? E não, eu chego pro aluno e eu falo: "Meu Deus, não deixa esse menino vai desistir, esse menino amanhã não tem aqui não. Ó, você pode seguir essa linha. O que que você acha? Ó, essa série que você assistiu, você podia citar ela aqui, como é que você". Então, essa linguagem do amor, também que a linguagem do amor não é você aceitar o aluno gritar com você, mas é você não fazer uma comunicação violenta, né. Então, e aí e para mim ver a evolução deles numa redação, por exemplo, foi muito incrível. Hoje eu consegui, gosto muito de passar na atividade, eu não trago o autor, eu trago o conceito. E eles conseguiram associar, ou seja, eles conseguiram absorver, né. Então, assim, a gente está tendo, 7 alunos, assim, que estão frequentes todos os sábados, né, porque a gente tem alguns rotativos, que tem marcado muito. A gente está um que está no terceiro ano e ela que vai com a mãe. Ixi, a mãe participou de tudo, vai lá com a gente, leva ela, ela tá indo em tudo. Professora, quando tem que estar, a professora sair, o pai me liga. Quando sair, vai escrever, o pai você avisa pra gente. Eu, tá bom, vou entrar. Então, esse contato, porque às vezes também esse pai não teve essa instrução. E cadê? Que aí minha mãe, né, que trabalha muito em educação, falava que em muitas escolas do interior, a escola faz um mutirão para inscrever os alunos para o Enem, porque o aluno não sabe. E às vezes a gente aqui na cidade, a gente vai perdendo, né, esse toque, esse contato. Eu acho que o Emancipa está para todos os professores que passam essa retomada, sabe? Essa retomada desse lugar, desse encontro, desse olhar minucioso para o aluno, sabe? É interessante, né? Porque você, enquanto uma mulher negra, você está dentro da universidade, né? Quando o Roger comenta essa questão do período da história única, né? Certamente você é inspiração para muitos alunos e alunas, né? Do trabalho com autoestima, que a gente sabe que é fundamental também nesse processo de ensino-aprendizagem, né? E mais uma vez trazendo a Bell Hooks, né? Mostrando quantos estudantes negros eles são praticamente expulsos dos espaços de ensino por conta desse terrível trabalho do que a gente está falando aqui do período da história Sim, única, sim. né? E vendo na sua prática, assim, é uma alegria ver como que a Emancipa tem Aham. esse trabalho, assim, É. formador, né? Igual mesmo, eu estava pensando, quando a gente olha para o Dona Bela, a gente são 3 coordenadores, são 3 pessoas negras, o Igor, o Jefferson e eu. E são 3 pessoas negras, nós 3 somos de bairros muito distantes e tentando dar conta, sabe? E eu estava rememorando isso porque isso é importante, porque isso importa.
Porque existe uma questão nisso, né. O Jefferson é um homem negro retinto e ele falou até foi através do Emancipa, do contato comigo e comigo, que ele se entendeu quando uma pessoa negra. Aí o Jefferson hoje faz trança, hoje o Jefferson faz as coisas. E o Jefferson foi um aluno do Emancipa que volta enquanto coordenador e faz esse contato, sabe. Então, para mim, isso é muito incrível. A gente teve nessa última roda de conversa, o próprio Igor falando também de deixar o cabelo dele crescer, dessa questão da autoestima. E aí não tem como, né, que é uma amiga que eu troco muito, que é a Érica, que hoje está, porque a Érica fala a maneira como a gente se veste, sabe, a gente fica falando assim que a gente é muito vaidoso, por causa que eles não estão acostumados a ver a gente arrumado, sabe, assim, às vezes eu vejo quanto professora, mesmo como estagiária, eu vou arrumar, porque eu professora, eu amei essa saia, professora, eu usei essa saia lá no meu terreiro, professora, eu amei seu cabelo, professora, porque importa, porque a estética importa, sabe. E aí eu tô gostando muito de trabalhar que é a questão do periferismo estético, porque a moda, o estilo da periferia é cultura. Então o aluno usar uma Juliette, ele está comunicando, o aluno usar uma trança, ele está comunicando, o aluno ele usar uma roupa larga, ele está então como é que eu vou trazer, como é que eu vou me conectar com esse aluno? É claro que não é me apropriando, mas dentro do meu próprio estilo, como eu vou conversar? Então eu pôr meu brinco para mim, eu pôr meu cabelo para mim, isso para mim é uma coisa muito não, eu não me vejo professora enquanto não tá arrumada, sabe? Eu não consigo dar aula sem pôr um brinco e sem arrumar meu cabelo, porque parece que falta. Isso faz parte do meu ensino, da minha representatividade, do meu espaço, sabe? Desse contato, dessa troca. E eu acredito que isso faz muito parte dessa questão da racialidade, né? Quando pessoa negra eu não me via as minhas professoras, eu não tive professora negra, mulher, né? Durante do sexto ao terceiro ano do ensino médio. Então, poder saber que eu posso ser isso e eles verem isso é muito importante, é muito transformador, né. Veio o Igor, por exemplo, homem negro, pensando arte, fazendo arte, saber que a gente pode estar em todos os espaços, sabe. E isso é transformador, é um contato, mais uma vez, né, o Emancipa fazendo esse contato de aproximação que a escola perdeu, que a escola distanciou. Então eu acredito que isso é revolucionário da educação popular. Perfeito, né? Acho que a gente Sim. podia perguntar a ela se nós esquecemos de alguma coisa, Ah, né? Tentamos tocar em pontos, né, que a gente acha sim, fundamental para pensar a educação popular e a sua trajetória, né? sim. Mas talvez tenha algo que a gente, né, deixou de perguntar que você gostaria de partilhar, você fica Eu que muito à vontade. agradeço pela oportunidade, pelo espaço, por dar voz, né, eu sou muito grata por ter encontrado e conhecido o Ser Popular e fazer parte, porque foi assim, um grupo de estudo, de pesquisa, que realmente vi que pesquisa, militância, ativismo pode andar junto, que pensar sociedade pode andar junto sim, e isso para mim foi um encontro. E é um afeto, né, porque a gente acha que ser pesquisador a gente perde essa afetuosidade, aí a gente pensa na escrevivência, né, da Conceição. Então, fazer parte do Ser Popular, fazer parte do Emancipa e ser professora é eu estar escrevivendo afetuosamente minha caminhada, então eu agradeço muito. Nós que agradecemos, Ana, né, pela partilha e pelo afeto, né? Ah, A tá. gente siga juntas na educação popular. Muito Né? obrigada. Fica claro, né? Só gostaria de comentar, comentário final, rapidinho, mas fica, fica muito claro na sua fala, né? Vários momentos você demonstra, né? Fala do amor, né? Com o qual Sim, faz parte da sua atuação ali na educação popular, né? O amor, tá, enfim, da educação popular e da educação, de um modo geral, né? Seu amor pela educação popular e tudo mais. E a gente sabe que muita gente fala, né? Ah, não, eu não trabalho quando a gente está ali exercendo nossa profissão, eu na educação básica, você na universidade, você na educação básica também, a gente não está fazendo aquele por amor, mas é com amor. Claro que a gente está ali, é o salário, mas só sim, o salário também não basta. São essas situações, essa experiência de transformação que nos faz continuar atuando, né? Não é pelo é, salário, até porque, e a nossa luta é pelo piso, a nossa luta por melhores exatamente. condições de trabalho, porque, né, tem muita gente que pode nos ouvir e achar que a gente está romantizando a Não, situação, e não, não é uma romantização, é porque a gente faz mesmo, o amor sim. está envolvido, né? Porque se a gente também tiver condição, esse amor e essa paixão aumenta, né, Não é? as Exatamente. possibilidades aumentam, porque a gente também tem que ter a condição básica, material, Sim, né, exatamente. para poder se permitir encantar, porque sem a condição básica material, como é que você vai se permitir se apaixonar? Se a dificuldade de sobrevivência rouba isso às vezes da gente, né. Mas é isso, só temos a agradecer por você compartilhar Ah, com a muito gente tanto obrigada, eu encantamento, agradeço. tanto esperançar, né, na nossa educação popular Ai, aí, né? eu que agradeço, obrigada.